polícia do Rio de Janeiro ainda investiga as causas do incêndio que atingiu uma fábrica de fantasias em Ramos, na Zona Norte. O fogo começou ontem pela manhã, se alastrou rapidamente, deixou pelo menos 21 pessoas feridas, sendo 10 em estado grave. Os bombeiros chegaram a usar escadas para resgatar parte das vítimas que se penduravam ali nas janelas do prédio. A gente acompanhou isso muito de pertinho, ainda neste horário, perto desse horário, né? A partir das 8 horas da manhã que a gente começou a ganhar as reais dimensões, né, do que acontecia por ali. Esse galpão tinha 500 metros quadrados, estava repleto de material inflamável, não tinha alvará para funcionar. Detalhes ao vivo agora do Rio de Janeiro com você, João Boeri. Bom dia, Boeri. Oi, Sheila. Muito bom dia a você, Megali e Roberta, a todos que nos acompanham. Estamos aqui em frente à fábrica, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Nesse momento, fábrica totalmente interditada. A Polícia Civil já começou ontem, inclusive, o trabalho de vistoria, o trabalho de perícia, o trabalho que vai ser feito pelos policiais civis aqui nessa fábrica Máximos Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aqui, por exemplo, a gente ainda tem um ponto de bloqueio, principalmente dessa parte da calçada, interditada pela Defesa Civil do município do Rio de Janeiro. Essa rua é uma rua movimentada aqui em Ramos, na Zona Norte do Rio, então a gente tem trânsito de carros nesse momento, um trânsito um pouco maior, muita gente indo trabalhar, muita gente indo para aula, por exemplo, muita gente se deslocando aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Mas falando de investigação, além do trabalho inicial da Polícia Civil, que começou ainda ontem aqui em Ramos, na Zona Norte, a gente também tem uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Porque vocês vão lembrar, ao longo do dia de ontem, nossos repórteres falaram muito sobre relatos de profissionais que trabalhavam aqui na fábrica, mas também de moradores do entorno. Muita gente falando que os funcionários, principalmente nessa época do carnaval, eles trabalhavam quase que 24 horas por dia. Muitos funcionários, inclusive, tinham dormido aqui na fábrica da madrugada de anteontem para ontem, por exemplo, em decorrência da alta carga de trabalho, principalmente nesse período de carnaval. Então, a gente tem duas investigações que se relacionam, mas são distintas nesse momento. Primeiro, da Polícia Civil, tentando identificar as causas desse incêndio, o que pode ter provocado esse incêndio. E aí, vale a gente destacar, em uma primeira avaliação inicial dos investigadores, eles identificaram um gato de luz instalado dentro da fábrica. E isso vai ao encontro do que os moradores falaram ao longo do dia de ontem, principalmente de picos de energia que eles perceberam nos últimos dias, inclusive acarretando em mau fornecimento da energia elétrica aqui em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Como você disse também, Sheila, falando sobre as pessoas que foram resgatadas. A gente viu as cenas de ontem, umas cenas horríveis de ontem, das pessoas tentando sair dessa fábrica aqui em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 22 pessoas ao todo foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 19 pessoas seguem internadas. Ao longo do dia de ontem, a gente conversou com alguns moradores, alguns funcionários que conseguiram sair, graças a Deus, com vida aqui dessa fábrica em Ramos, na Zona Norte do Rio. Primeiro conversamos com o aderecista Wesley da Cruz Ricardo, de 27 anos. Ele conta que estava dormindo quando começou o incêndio aqui na fábrica. Eu acordei 7 horas da manhã, não vi nada. E aí disse assim, falei assim comigo mesmo, falei, vou dormir mais um pouco. Voltei a dormir. Quando deu mais 7h15, todo mundo começou a gritar. Levanta que tá pegando fogo. Eu só levantei, botei o short, peguei meu celular e meu óculos, botei dentro das calças e a gente não conseguiu descer. Que aí o fogo já tava aloprando tudo e a gente não enxergava nada. Fomos quebrando as janelas, botando o rosto pra fora. E aqueles vizinhos foram rápidos, jogando pano e eu pegando com meus pés, porque minhas mãos estavam presas, não conseguia, pra poder a gente conseguir respirar. Sheila, pessoal, a gente conversou também com um funcionário que a gente distorceu a voz, mas ele ajudou, por exemplo, no salvamento de 10 pessoas que estavam aqui ainda dentro da fábrica. Vamos ouvi-lo. Estava trocando de roupa e quando eu escutei a gritaria, quando eu fui já dar uma olhada, estava acontecendo tudo. Aí só tive o tempo só de pensar de salvar quem estava lá em cima. Aí eu botei a escada pro lado de fora para o pessoal sair pela janela. Saiu 10 pessoas comigo. Ainda ficou 3 pessoas lá que o bombeiro conseguiu resgatar. O fogo não estava lá em cima, era mais fumaça lá em cima. O fogo estava embaixo. Para a gente finalizar, pessoal, da maioria desses atendimentos que foram realizados ao longo do dia de ontem, a maioria por inalação tóxica, muita fumaça em via aérea, que foram, por exemplo, esses funcionários que foram resgatados daqui ontem.
Para finalizar, chamou muita atenção ao longo do dia de ontem a solidariedade dos moradores aqui de Ramos, na Zona Norte. Essa área é uma área muito residencial. Vou pedir para Everton Alves mostrar aqui a rua mais tranquila agora, que o sinal ali da frente já abriu, mas é uma área muito residencial, muitos moradores, inclusive os prédios aqui do entorno foram vistoriados pela Defesa Civil, pela Polícia Civil, foram liberados, mas ainda causam preocupação. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e, claro, esse trabalho da Defesa Civil Municipal aqui do Rio, pessoal. Obrigada, viu, João, pelas informações, pelo seu trabalho. E tendo qualquer novidade, você volta a conversar aqui conosco. A gente segue com mais do Rio de Janeiro, agora acionando a Gabriela Morgado, porque essa fábrica aí confeccionava fantasias, como a gente mencionou ontem, para pelo menos 7 escolas de samba da série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro. Entre elas, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu. Tem outras escolas também que até chegaram a se manifestar, dizendo que parte da escola, parte dos adereços, das fantasias, era também confeccionada nessa fábrica, mas não a totalidade. Então, 1, 2 alas dos desfiles que foram impactadas. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a anunciar que as agremiações afetadas não serão rebaixadas, né? Então já tem isso definido desde ontem, não é, Gabi? Bom dia para você também. Exatamente, pessoal. Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes. Essas 3 escolas que você falou, Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, perderam mais da metade das fantasias e adereços que estavam sendo confeccionados dentro dessa fábrica. Então, claro que foi um desespero, uma tristeza para essas escolas. E aí o prefeito Eduardo Paes e também a Liga RJ, que é responsável pelas escolas de samba da série Ouro, anunciaram que essas 3 escolas não vão ser rebaixadas nesse ano, então vão poder desfilar caso queiram, mas não vão ser julgadas como nos outros anos. E aí, muitos dos integrantes dessas escolas se manifestaram também nas redes sociais, falando sobre a tristeza de estar ali com o carnaval quase pronto, há 15 dias do carnaval, mais ou menos, que isso aconteceu. E aí vem essa tragédia. Uma dessas pessoas foi uma integrante da velha guarda do Império Serrano, a Ivone Santos. Muito triste que isso que está acontecendo com o Império. As fantasias quase todas prontas só para entregar e acontece esse incêndio. Meu coração está partido. O Império Serrano, pessoal, perdeu 97% das fantasias e adereços, estavam sendo todos confeccionados lá nessa fábrica em Ramos, na zona norte do Rio. Unidos da Ponte e Unidos de Bangu perderam 60%, além de itens que seriam destinados para a confecção de novas fantasias. O superintendente de carnaval do Império Serrano, Paulo Sante, também falou um pouquinho sobre isso. Ele disse que é um fim de um sonho para ele, mas que ao mesmo tempo a escola vai continuar lutando para entrar na avenida, mesmo que não seja do jeito que eles sonharam, né? Pois é, de fato, exatamente. O Império Serrano foi lambido, absolutamente lambido. Mas a gente vai para a avenida, porque bateria está sendo feita fora daqui, crianças, a velha guarda faz a sua roupa, a ala de cabelos brancos faz a sua roupa, tem o próximo ensaio no domingo, vamos todos mostrar a força do Império Serrano, naturalmente, e vai entrar na Avenida Alegoria, né? Eu não sei o que vai fazer, mas o Império vai mostrar que está vivo. Domingo, como a gente ouviu o superintendente falando, tem ensaio técnico, então o Império disse que vai fazer esse ensaio. E aí, no iniciozinho de março, a gente tem também o desfile oficial da série Ouro. 16 escolas, caso essas 3 queiram desfilar, vão entrar na avenida e 13 delas que vão ser julgadas, inclusive com a campeã subindo para o grupo especial e 2 dessas escolas indo para a chamada série Prata. Então vai haver rebaixamento, mas essas 3 escolas não vão ser julgadas, pessoal. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas informações. Tem muita coisa aí pra gente tratar sobre esse assunto, né? Primeiro, para que a gente torça e acompanhe aqui o estado de saúde das vítimas, em especial aquelas 10 pessoas que ficaram em estado grave depois de inalar muita fumaça nesse incêndio, na torcida para que se recuperem rapidamente, porque a tragédia poderia ter sido muito maior. Tem um segundo aspecto que, evidentemente, precisa ser olhado e ser olhado com cuidado, com atenção, com acompanhamento de perto, que é o estado em que prédios como esse, onde funcionam galpões com material altamente inflamável, essas condições como são verificadas, aferidas, se tem condição de fato de abrigar pessoas que estejam trabalhando, de abrigar esse tipo de material. E ficou claro que a Defesa Civil mandou interditar esse prédio, até porque nem haveria condição de novo funcionamento nem tão cedo, mas simplesmente ele não tinha alvará para funcionar.
né? Então tem uma questão de fiscalização, de verificação e também os ouvintes estão mencionando aqui algo que é importante, as condições de trabalho a que estão submetidas essas pessoas. A gente sabe o carnaval é algo histórico e importante para a economia do Rio de Janeiro. Tem famílias inteiras que vivem do carnaval, passam um ano se dedicando a isso, por isso esse choro aqui tão sentido do pessoal do Império Serrano, por exemplo, das outras escolas, né? Porque é a vida dessas pessoas, mas ninguém pode perder a vida em função disso, né? Ou arriscar a vida em função disso. Então tem algumas camadas aí que precisam ser acompanhadas de pertinho. Ontem a gente já falava sobre isso com o Rodolfo Schneider e com o Carlos Andreasa, né? O Andreasa, que é um especialista no assunto, ele já dizia ontem, né, que o carnaval, aliás, ele usou uma frase ótima, que eu não vou conseguir lembrar aqui, mas era alguma coisa como não está sob o império da República. O carnaval está numa outra esfera, né, de ilegalidade que é tolerada, aceita e até aplaudida. Né? Talvez seja a hora da gente discutir isso. O carnaval, por si, é a festa do caos, da liberdade, né? A festa que não tem regras, mas a preparação para o carnaval não precisa ser assim. Aliás, não deve ser assim, né? Nós temos regras para serem seguidas para proteger o próprio carnaval e para proteger principalmente as pessoas que fazem o carnaval, que é tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Em frente? Vamos seguir no Rio de Janeiro. Que dia foi ontem, nesta quarta-feira, no Rio? Também houve um intenso tiroteio que voltou a bloquear importantes vias da cidade, deixando moradores, motoristas no meio do fogo cruzado mais uma vez. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Um helicóptero da Polícia Militar chegou a ser atingido também. O Vinícius Calisto está com a gente para atualizar também a situação nesta quinta-feira. Oi, Vinícius, bom dia. Oi, Roberta, bom dia para você, para Sheila Megali e a todos os nossos ouvintes. Operação essa que, segundo o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, foi um sucesso. A operação que terminou aí, que a gente pode lembrar, com 5 pessoas feridas, entre elas um policial civil que atuava nessa operação e outras 4 pessoas que, felizmente, não morreram, tem quadro de saúde estável no hospital e nenhum criminoso preso. Essa operação de emergência das polícias civil e militar ali na Cidade Alta, Parada de Lucas, comunidades que fazem parte do Complexo de Israel, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo fontes da Band News FM, o objetivo principal dessa operação era encontrar o Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é o chefe do tráfico ali naquela região já há muito tempo, uma figura muito procurada aqui no Rio de Janeiro, o traficante mais procurado, inclusive, hoje, aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, as polícias montaram essa operação de emergência para poder encontrar esse suspeito, só que não encontraram. E aí foi uma intensa troca de tiros de novo, onde as pessoas, nas principais vias expressas, Avenida Brasil ficou fechada por 1 hora, linha vermelha também chegou a ser interditada. A gente recebeu um vídeo que é muito chocante até, de uma mulher que está com várias pessoas, inclusive que saíram dos carros, se esconderam atrás da mureta e no meio do tiroteio a gente tem aí esse vídeo. Ai, meu Deus, o tiro parece que tá aqui do lado. Mas é aqui do lado, tio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, que desespero. Ai, meu Deus, me proteja, pelo amor de Deus. Tá pertinho, tá? Ai, ai, calma, tia. Essa operação que começou no início da tarde, já finzinho da manhã, já início da tarde, terminou por volta das 6 horas da tarde, sem nenhum suspeito preso. Mais de 10 linhas de ônibus tiveram funcionamento aí interrompido por conta dessa operação. Inclusive, o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que essa operação visava impedir que a facção criminosa que domina ali a região do Complexo de Israel, que é o 3º Comando Puro, invadisse a comunidade vizinha, que é a comunidade do Quitungo, que é dominada pelo Comando Vermelho. Só que nossas fontes apuraram que, na verdade, foi uma operação para tentar encontrar o principal suspeito hoje, o mais procurado do Rio de Janeiro, o Peixão, Álvaro Malaquias Santa Rosa, mas infelizmente sem sucesso aí por parte das polícias civil e militar, pessoal. Obrigada, Vinícius. E seguimos no Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal abriu um procedimento para apurar a colisão entre um Boeing da Gol e um carro de manutenção no aeroporto do Galeão. Uma história inacreditável. A Polícia Federal quer entender se a torre de controle sabia ou não
que o veículo estava na pista durante a decolagem do avião que seguia para Fortaleza. Luana Bernardes. A falta de comunicação entre a torre de controle do Aeroporto Internacional Tom Jobim e a concessionária que administra o terminal é a possível causa da colisão entre um Boeing da Gol e um carro de manutenção do Galeão. A avaliação é do engenheiro de risco Gerardo Portela, que conversou com a Band News FM. Um veículo que precisa passar por aquela região do aeroporto, ele precisa entrar em contato via rádio com a torre de controle e pedir autorização para cruzar a pista. E a torre precisa autorizar. Essa comunicação é feita entre o motorista do veículo, que é treinado para isso, e o pessoal da torre, que é o mesmo pessoal que entra em comunicação com os aviões. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apura as causas do acidente, que terminou sem feridos na noite desta terça-feira. O voo tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. A companhia aérea Gol afirmou em nota que todos os passageiros desembarcaram em segurança e um novo voo foi disponibilizado para quem optou seguir viagem até a capital cearense. Tá demorando para a gente ter detalhes disso, né? Para a gente entender exatamente o que esse carro estava fazendo lá. Se de fato havia essas duas pessoas, que é a informação de que havia duas pessoas no carro. Mas quando você olha a imagem desse veículo, ele está destruído, com a parte de cima destruída. O carro próximo dele, né? É inacreditável que não saibamos ainda. Esse carro, em tese, estava lá para fazer manutenção das luzes da pista. Isso. Mas por que profissionais, né, supostamente gabaritados, né? Não é qualquer um que pode se aproximar da pista de um aeroporto que está em horário de funcionamento, teriam estacionado esse carro na pista? É um mistério para mim e para qualquer um até agora. Por que eles teriam estacionado na pista no horário em que o aeroporto está funcionando? Por que o avião recebeu autorização para decolar? Né? A torre de controle tem que saber tudo que está acontecendo na pista. Né? Qualquer objeto que esteja lá tem que ser informado para que os voos sejam, obviamente, suspensos. Uhum. Não foram. Não foram. E eu já disse... A sorte é que esse carro estava ainda na área anterior ao chamado ponto de não retorno. Quando aconteça o que aconteceu, o avião tem que decolar. Não há possibilidade de abortar a decolagem. Né? Tivesse esse carro, sei lá, 500 metros para frente, 1 quilômetro para frente, sabe-se Deus o que poderia ter acontecido. Fosse em outra pista, como a de Santos Dumont, esse avião estaria no mar, ou na Bahia. Né? É bizarro, a gente precisa entender exatamente o que aconteceu e por que isso aconteceu. Eu não consegui encontrar nenhum caso semelhante. Pois é. Procurei aqui, na história da aviação, deve ter acontecido, mas eu não encontrei. Para você, nem no Google, para você ver o quanto isso é incomum. Se é que não é inédito, né? Uhum. Bom, em frente, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos negocia diretamente com autoridades americanas uma alternativa à taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Oficialmente, a medida anunciada pelo presidente Donald Trump entra em vigor somente no dia 12 de março, ou seja, o governo brasileiro ainda tem um tempinho para buscar uma saída pacífica para esse impasse, né, João Pedro Melo? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma das alternativas propostas por Maria Luísa Viotti é uma solução já testada e aprovada pelo próprio Trump no primeiro mandato. Em 2018, o republicano aumentou a taxação dos metais, mas incluiu o Brasil numa lista de exceção, que é baseada em cotas de exportação. O aumento dessa alíquota, no entanto, acabou suspenso 5 meses depois. O vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços não descarta uma viagem a Washington no próximo mês, exatamente para buscar uma solução. Geraldo Alckmin mantém a cautela e diz que vai buscar o diálogo entre as partes sem entrar em uma guerra tributária. Acho que nós precisamos ter cautela nisso. A outra é diálogo. Comércio exterior é ganha-ganha. A balança comercial de bens entre Brasil e Estados Unidos é equilibrada. 40 bilhões de dólares nós exportamos para os Estados Unidos. 40 bilhões de dólares eles exportam para a gente. Para ser exato, os Estados Unidos têm um superávit de 250 milhões de dólares. Isso já aconteceu anteriormente, esse aumento de alíquota, e foi estabelecido cota. Então, nós vamos dialogar para buscar aí um bom entendimento. Não tem guerra tributária, né? Tem entendimento baseado no interesse público.
Na mesma linha, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, demonstrou confiança num acordo. A gente vai ouvir um trechinho dele. Não interessa a ninguém nenhuma disputa, nenhuma briga comercial, mas sim um entendimento onde se busque, principalmente, um grande ponto que todos queremos, o ganha-ganha. Opa, agora sim. A preocupação com a sobretaxa de importação existe porque metade da produção brasileira de ferro e aço tem como destino os Estados Unidos. Então, esse é o ponto que está em discussão nesse momento. Aqui na capital do país, a gente já viu, né, essas reuniões acontecendo nos bastidores, o próprio Geraldo Alckmin conversando com o Fernando Haddad, e há uma expectativa de que eles apresentem esses dados também ao presidente Lula. O presidente hoje está em uma série de viagens pelo norte do país, expectativa de que se reúna com esses ministros, além, obviamente, do vice-presidente, até o início da semana que vem, para depois disso a gente ver quais seriam, né, as posições adotadas pelo governo brasileiro. Mas, por enquanto, o cenário é de cautela. Ganha, ganha. Como gostam do ganha-ganha, né? Gostam. Sabe quem pode dançar com essas tarifas? A Argentina. O Javier Milei, que está lá pendurado no saco do Donald Trump, mas provavelmente vai tomar uma naba também. Porque a Argentina é uma grande exportadora de alumínio. No ano passado, o país vendeu 176 mil toneladas para os Estados Unidos. A Argentina é o 6º maior exportador dos Estados Unidos. Isso não parece muito, mas do ponto de vista da Argentina, os Estados Unidos compram mais de 60% do alumínio que é produzido no país. No ano passado, essas exportações totalizaram algo em torno de 500 milhões de dólares e os produtos manufaturados cerca de 100 milhões de dólares. Ou seja, é um baque forte numa economia que ainda não se recuperou. Está longe disso, aliás. E hoje tem mais, né? Hoje. Valeu, JP. Obrigada, viu, pelas suas informações. Valeu, pessoal. Imagina. Até. Hoje, Donald Trump deve assinar um novo decreto que impõe as chamadas tarifas recíprocas para países que cobram taxas de importação de produtos americanos. A previsão é de que as sobretaxas tenham um efeito praticamente imediato, nas palavras do presidente dos Estados Unidos. O objetivo é limitar a concorrência estrangeira e priorizar a atividade doméstica americana. A expectativa é de que Trump anuncie ainda taxas separadas para carros e produtos farmacêuticos. Também nos Estados Unidos, Donald Trump conversou por telefone com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, propôs a partilha da Ucrânia para acabar com a guerra entre os dois países, que já dura quase 3 anos. Larissa Biscaia. Em contato com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, Donald Trump entra em campo na mediação de um possível fim da guerra na Europa. Após uma ligação de 1h30 com o líder do Kremlin, o republicano disse à imprensa que a Ucrânia não deve recuperar as terras tomadas pela Rússia durante o conflito. Trump falou também em recuperar o investimento americano na guerra em troca de minerais estratégicos da Ucrânia. No Truth Social, o republicano disse que Putin concordou com negociar imediatamente. Na sequência, o americano conversou com o presidente ucraniano. No X, Zelensky falou em um trabalho conjunto para chegar à paz. Mais cedo, um secretário de Trump mencionou que seria irreal retornar às fronteiras da Ucrânia como elas eram antes de 2014. Em referência à anexação da Crimeia promovida pela Rússia. A expectativa é que Trump encontre com Putin na Arábia Saudita nas próximas semanas. De volta ao Brasil, especialistas avaliam que a autorização do IBAMA para a Petrobras pesquisar petróleo na margem equatorial do Brasil pode sair até o fim de março. Ontem, o presidente Lula subiu o tom e criticou o Instituto pela demora em liberar as licenças para a estatal. A área de cerca de 2.200 quilômetros de extensão vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. É uma região que apresenta um potencial petrolífero gigantesco, né, a ponto de ser chamada de novo pré-sal. A estimativa da Petrobras é de uma reserva de 20 bilhões de barris, mas o IBAMA até hoje não emitiu uma licença ambiental para os estudos alegando riscos ao ecossistema. Em entrevista a uma rádio de Macapá, não à toa, né? Lula cobrou a agilidade do Instituto. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda, vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão.
O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Uau! Bom, essa fala provocou reação do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que disse que a autorização não será dada por pressão de Lula, mas sim por um aval técnico. E não foi à toa que ela aconteceu logo depois de uma reunião com Alcolumbre, né? Que também é da região. Obviamente, esse foi um dos temas discutidos e provavelmente essa é uma das, digamos, exigências de Alcolumbre para que Lula tenha uma vida um pouco mais fácil no Congresso. Né? Alcolumbre encabeça a pressão no Legislativo para isso. Nada acontece por acaso. Bom, a Petrobras espera concluir no mês que vem uma exigência, o segundo centro de reabilitação e despetrolização de fauna no Oiapoque, no extremo norte do Amapá. E já faz treinamentos preventivos de resgate e transporte de animais que possam ser afetados pelo óleo. Explicando, a licença do IBAMA é para autorizar a perfuração de um primeiro poço e estudar a viabilidade econômica da área, porque o que se tem hoje é uma expectativa. E aí, o que precisa é dessa autorização para os estudos. E para ter a real dimensão do que tem ali. O plano é ampliar a avaliação para outros locais em até 2 anos. Recentemente, inclusive, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou sobre esse assunto, falou sobre a margem equatorial no Canal Livre, aqui da Band. Destacou a importância das reservas para a transição energética. Se nós deixarmos de fazer o que nós estamos fazendo aqui e formos usar petróleo e combustíveis de outras partes do mundo, o planeta vai ficar mais sujo e o país vai ficar mais pobre. Desde 2015, a Guiana, por exemplo, passa por um boom econômico depois da descoberta de petróleo bruto por uma empresa americana. A exploração na margem equatorial fez com que, em 10 anos, o PIB per capita por pessoa no país quintuplicasse, podendo chegar ao maior do mundo até 2028. Os 6 estados brasileiros que receberiam royalties esperam aumentar as receitas e transformar a realidade das regiões com mais emprego e mais renda. Na mesma entrevista a uma rádio do Macapá, o presidente Lula voltou a falar sobre taxa básica de juros. Ele afirmou que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai consertar a Selic e criticou o antecessor, Roberto Campos Neto. Eu acho que o Roberto Campos, ele, na verdade, foi um cidadão que teve um comportamento muito anti-Brasil no Banco Central. Ele era um cara que ele falava mal do Brasil o tempo inteiro, passava discreto para os empresários, inclusive no exterior, e ele foi se comprometendo e foi aumentando cada vez mais a taxa de juros. Não sei se você está lembrado, eu dei uma entrevista 10 dias atrás em que eu falei, não é possível você imaginar um país do tamanho do Brasil, a economia do tamanho da brasileira, você dá um cavalo de pau. Então nós temos que ir ajustando as coisas e eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar ele o tempo necessário para fazer as coisas. É preciso, que vá com cuidado para que a gente não dê uma trombada. Em seminário realizado no Rio de Janeiro, Gabriel Galípolo admitiu que a inflação seguirá elevada no curto prazo e que tal cenário é desconfortável para o Brasil. A gente deu, então, acho que um passo claro de quem está caminhando para colocar a taxa de juros num patamar restritivo, com alguma segurança. Tanto se você pegar uma série histórica, considerando taxa de juros real ou esforço monetário sobre a neutra, a gente está num patamar historicamente bastante elevado do ponto de vista, ou estamos caminhando para um patamar bastante elevado do ponto de vista de aperto monetário. Porque a partir daqui você passa a assistir um processo de desaceleração, né? É lógico que você assiste um momento, ou deve passar por um momento no curto prazo, que é um momento desconfortável para a sociedade como um todo, para as empresas e para as famílias, que é um momento onde a inflação deve seguir num patamar desconfortável, fora da meta, repercutindo todos os eventos do passado, e você espera que a política monetária vá fazendo efeito gradativamente e apresentando um processo de aceleração. Disse ainda que o remédio dos juros altos vai funcionar.
O remédio vai funcionar. O Banco Central tem as ferramentas para colocar a taxa de juros e mostrou que tem condições de colocar a taxa de juros num patamar restritivo e seguir nessa direção. É o melhor mix de política macro para o país, para o paciente. E para o Banco Central, acho que também, especialmente para mim, aqui movido pela intimidade aqui, abrindo bastante o coração, eu acho que tem esse desafio pessoal mesmo, que é encontrar o limite, a medida certa, do que cabe à autoridade monetária falar. 18h19. 18h19? 18h19 de março, a próxima reunião do Copom. Boa, é isso aí. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema comeu uma banana com casca, Sheila, para criticar a alta no preço dos alimentos. A ideia era ironizar a frase do presidente que sugeriu, né, faz coisa de 2 semanas, não, acho que semana passada, que a população tinha que parar de consumir alimentos caros. Com imagens, Daniel Martins. Repercute nas redes sociais um vídeo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, falando sobre a alta no preço dos alimentos. Essa é a segunda vez em menos de 7 dias que o governador utiliza as redes sociais para ironizar as falas do presidente Lula, que recomendou à população a não comprar alimentos que estivessem caros. Neste novo vídeo, Zema aparece comendo uma banana com casca, segundo ele, para economizar dinheiro, já que os preços dos alimentos estão muito caros. Em tom de ironia, ele ainda diz que consultou uma nutricionista para poder comer a banana com casca. Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não, e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto a banana pura, não. Mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. Fica aí uma sugestão que pode funcionar. Um abraço a todos e a todas. Não, obrigado. O governador não deve saber que muitos brasileiros comem banana assim, né? Com casca. Então, ele deve desconhecer isso. Mas é curioso, né? Porque a gente criticou aqui a fala do presidente Lula na semana passada, né? Ou na outra. Que era uma fala descabida. Não faz nenhum sentido, né? É de quem desconhece a realidade brasileira. Mas também, assim, essa cena aí do Romeu Zema... É tola. É boba, né? Tola. Boba. Eu não entendi também. Eu não entendi. Eu não entendi a relação. Dá mais saciedade comer a banana É com isso? casca? Será que é essa a dica do nutricionista? Você come mais e gasta menos porque você utiliza a banana inteira. Eu consegui entender a relação que ele fez ali, mas não é com todo o respeito aqui, ó, o Zema não é um ataque muito inteligente. Até porque a gente sabe que acabou o vídeo, ele vai cuspir aquela banana e comer um prato muito bem feito por um chefe contratado pro Palácio do Governo. É isso. Mas tudo bem, enfim, faz parte do jogo, né? Provocação política do jogo. No segundo dia da onda de calor que atinge o Brasil, as máximas podem ultrapassar os 30 graus em boa parte do país, mas é o nosso normal, né? Não é novo normal, o nosso normal acima dos 30 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros podem marcar 39. Só que aí a sensação térmica, ouçam, de até 60 graus. É possível isso, gente? Meu Deus do céu. Sensação térmica de 60 graus. Fenômeno afetando sobretudo o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No Sul, depois do calor extremo, as aulas serão retomadas hoje na rede estadual do Rio Grande do Sul. Fala aí, Gilberto Echauri. Começa hoje o calendário letivo de 2025 na rede estadual de ensino no Rio Grande do Sul. A data da volta às aulas foi cercada de polêmicas nos últimos dias. Inicialmente, o ano letivo iniciaria na última segunda-feira, dia 10, mas devido à onda de calor que atingiu o estado gaúcho, o sindicato que representa os professores da rede pública conseguiu uma liminar adiando a retomada para a próxima segunda, dia 17, alegando falta de climatização adequada nas instituições de ensino. Cerca de 75% das escolas estaduais gaúchas não possuem aparelhos de ar-condicionado. Nesta semana, após o governo estadual recorrer, a Justiça derrubou a liminar e autorizou a volta às aulas nesta quinta-feira. São cerca de 700 mil alunos de mais de 2.300 escolas que retomam hoje as atividades.
A gente vai ter várias outras capitais também aí passando dos 33, 34 graus. Inclusive em Vitória, hoje no Espírito Santo, temperaturas vão ficar bem altas também. E um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o crime organizado já lucra mais com a venda ilegal e o contrabando de combustíveis e bebidas do que com o tráfico de cocaína. A partir de 2022, as facções acumularam uma receita superior a 145 bilhões de reais por ano, só com combustíveis, bebidas, cigarros e ouro. A droga, de acordo com um levantamento inédito, rendeu cerca de 15 bilhões de reais. Em primeiro lugar, vem o setor de combustíveis, que gerou ganhos de 61 bilhões e meio de reais, o que representa 41,8% da receita do crime organizado. São pelo menos 13 bilhões de litros comercializados ilegalmente por ano, com perdas fiscais que ultrapassam os 20 bilhões de reais. O montante seria suficiente para abastecer toda a frota de veículos do Brasil por pelo menos 3 semanas sem interrupção. As bebidas contrabandeadas e falsificadas representam 38% da receita dos grupos criminosos. Em 2022, o contrabando gerou 72 bilhões de reais em perdas tributárias. Eu tava em outro lugar aqui, Roberta, porque a Sheila perguntou se é possível uma temperatura de 60 graus. Sensação térmica, Sensação, né? isso. Não a temperatura. E aí eu fui buscar aqui o Vale da Morte. O Vale da Morte é um local que fica nos Estados Unidos. Eu tô na dúvida agora se é em Nevada ou se é na Califórnia. Né? É na Califórnia mesmo. Bem ali na divisa com Nevada. Tem várias razões que explicam por que aquele é o lugar mais quente do mundo. É um vale onde não venta, né? O vento não chega, não tem uma brisa. E essas paredes fazem com que a temperatura que reflete do solo reflitam mais uma vez, né, nesses paredões e retornem para o vale. Então ele tem um calor em dose dupla, ali é o segundo sol da Cássia Eller, sabe? E a temperatura mais alta já registrada na história do Vale da Morte foi no dia 10 de julho de 1913. E também é a temperatura atmosférica mais quente já registrada no planeta Terra, 56,7 graus. Tá? De novo, estamos falando aqui de temperatura e não de sensação térmica. Mas, só para a gente ter uma ideia, a sensação no corpo, o que essas pessoas estão sentindo com uma sensação de 60 graus, é parecido com você estar no Vale da Morte no dia mais quente já registrado na história do planeta Terra. Caramba. Só para vocês terem uma ideia. Tribunal de Contas da... Boa quinta-feira para todos. Muito obrigada, né? E é só o começo da onda de calor, né? Tá certo. Tribunal de Contas da União libera os recursos do programa Pé de Meia e dá 120 dias para que o governo adeque ao orçamento, ou adeque o orçamento. Por unanimidade, o TCU revogou a decisão anterior que suspendia o pagamento de 6 bilhões de reais. Detalhes com Rafael Procópio. O governo federal terá até 4 meses para se acertar com o Congresso Nacional sobre como incluir os valores previstos para o programa Pé de Meia do Ministério da Educação no orçamento previsto para o ano de 2025. Em janeiro, o Tribunal de Contas da União bloqueou 6 bilhões de reais relativos ao programa por não encontrar a fonte dos recursos. Nesta quarta-feira, a Corte de Contas liberou por unanimidade esse valor bloqueado e estabeleceu o prazo de 120 dias para o acordo. O programa é uma bolsa dada aos alunos do ensino médio de baixa renda no valor de aproximadamente R$ 2.000 por ano, divididos entre os meses, para incentivar os estudantes a permanecerem nas escolas. Existem alguns outros incentivos para os estudantes, como uma nova parcela ao se matricular no Enem ou uma verba extra ao concluir o ensino médio. Esse aqui é um dos nossos assuntos para logo mais no Tem Método com Carlos Andreasa. E deve terminar hoje o julgamento do bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. A vítima, Marcelo Arruda, foi assassinada por Jorge Guaranho na própria festa de aniversário, nesse caso que aconteceu em 2022. Quem tem mais informações é Lúcio André. Começa às 9 horas da manhã desta quinta-feira o terceiro dia do júri popular de Jorge Guaranho, ex-policial penal e réu por homicídio duplamente qualificado pelo assassinato de Marcelo Arruda, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e guarda municipal de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná. No segundo dia de julgamento, após ser questionado pelo advogado de defesa o motivo de ter ido até a associação onde acontecia a festa de Marcelo Arruda, Guaranho respondeu que foi uma estupidez. O réu disse ainda que não responderia aos questionamentos do Ministério Público. O ex-policial penal alegou também, durante as perguntas, que cometeu o crime em legítima defesa. Bom, em São Paulo é considerada foragida a dona de uma creche particular em Osasco, na região metropolitana, que foi filmada agredindo uma criancinha de 2 anos.
Quem tem os detalhes é Ivan Brandão. A diretora e proprietária, Megali, da Escola de Educação Infantil Alegria de Saber, Marina Rodrigues de Lima é o nome dela, e ela já teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Está sendo investigada por maus tratos, lesão corporal e por submeter criança ou adolescente a vexame e tortura. Os vídeos, para quem tiver estômago, estão lá na nossa live. Foi uma ex-funcionária que gravou essas agressões. E no vídeo o menino aparece sendo puxado pela camisa, ele é separado de outros alunos, depois chacoalhado e forçado a beber uma vitamina. E aí, como ele resiste, ele não quer beber a vitamina, a diretora bate no rosto da criança várias vezes. Ontem os policiais estiveram em alguns endereços ligados à Marina Rodrigues de Lima, mas não conseguiram localizá-la. Importante dizer também que a Prefeitura de Osasco cassou o alvará de funcionamento da escola onde esse caso de agressão foi registrado. Que canalha, que covarde. Cachorro, desculpa. Nossa, é tudo, mas é tudo isso, né? Quando você vê a imagem, perdoe, mas dá uma revolta, Mega. Eu não consigo ficar vendo essas imagens. A gente borrou, evidentemente, né? Em defesa ali, pequenininha, com a cabeça toda virada para trás, com o impacto dos tapas. Coisa horrenda, horrenda. O lugar dessa sociopata aí é na cadeia. Bom, ainda não foi localizada, né? Essa informação. Vamos acompanhar ao longo do dia. Plantãozinho aqui porque ocorre uma operação policial envolvendo a morte de Vinícius Gritzbach, em São Paulo. Seria um mandante que estaria sendo procurado pela polícia, Sandro Badaró? A gente ainda não tem a confirmação de quem é o alvo da operação, mas é uma operação grande. A gente está falando de mais de 100 policiais, 40 viaturas, que atuando em 20 endereços. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, realiza nesse momento uma operação, vou abrir aspas, visando esclarecer um homicídio ocorrido no dia 8 de dezembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, fecha aspas. É apenas isso que diz até o momento a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Lembrando, é o dia em que foi morto o delator do PCC no terminal de desembarque do aeroporto de Guarulhos, o maior do país, foi executado. Até o momento a gente já tem 17 policiais militares acusados de participação no crime, que foram indiciados, respondem por esse assassinato, incluindo pessoas, policiais que faziam a segurança do Gritzbach, o que não é permitido. Então é um caso ainda não esclarecido. Continua a busca por quem seria o mandante deste assassinato. Gritzbach, que ficou conhecido por ser delator do PCC, também teria denunciado policiais. É um esquema que também, ao mesmo tempo, se investiga a ligação de policiais de São Paulo com o PCC, então é um caso bem emblemático na segurança pública paulista. Nesse momento, uma operação grande, repito, em mais de em 20 endereços, com mais de 100 policiais nas ruas para tentar esclarecer o homicídio. A gente não tem a confirmação ainda do alvo ou dos alvos dessa ação. Uhum. Valeu, Sandro. Vou aproveitar essa vinheta de plantão para dar uma notícia também internacional para que a gente possa seguir acompanhando de um atropelamento que aconteceu na Alemanha. Um carro bateu contra um grupo, deixa pelo menos 20 pessoas feridas. Isso foi em Munique, um incidente grave numa manifestação rolando em Munique, capital da Baviera, né? A polícia já confirmou as informações de que era um Mini Cooper. Esse carro, o motorista teria acelerado contra esses manifestantes. O que mais se sabe sobre isso até agora, hein, Sandra? É muito recente, né? É muito recente, são 15 pessoas feridas, é o que destaca a imprensa europeia. A gente já entrou em contato, daqui a pouquinho o Felipe Kine, nosso correspondente internacional, traz mais detalhes, mas as primeiras informações indicam que se tratava de um protesto de sindicato ali na região com esse motorista. Não se sabe se ele perdeu o controle ou se ele avançou em cima dessa multidão em Munique, mas já há confirmação de pelo menos 15 pessoas feridas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. Valeu. Ah, foi Yuri Day, hein? Nada de Neymar Day, Ney Day. Megali ontem me provocando. Foi Yuri Day, gente. Deu Corinthians. Eu cedo, mas soube que o Corinthians jogou muito bem. Jogou. Em especial o primeiro tempo. Aliás, o gol do trio foi uma pintura, né? Porque foi um lançamento de categoria do Garro. E a matada, primeiro no peito, depois colocando
Bola na cabeça do Yuri Alberto, do Memphis. Cara, foi incrível. Foi jogadaça mesmo. Foi uma jogadaça, que né? Categoria do Yuri. Não Aliás, é? de todos. De todos, E eu acordei e vi um lance, um drible bonito do Neymar em cima do Garro, né? Lindo do drible. Mas foi só também, viu? Então, mas eu olhei aquilo e falei, o Neymar jogou pra caramba. Mas aí o Pablo me contou que foi só aquilo. Só aquilo e nada mais. Corinthians venceu o primeiro clássico na temporada, 2-1 em cima do Santos. Fala aí, Lucas Belotti. O Corinthians aproveita bem as chances e vence o Santos pelo Paulistão. Jogando em casa, o Timão bateu o rival da Baixada por 2-1. O Peixe até começou melhor no jogo, mas viu o Yuri Alberto abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. O camisa 9 ainda foi o responsável pelo segundo gol, aos 44 minutos. Já na etapa final, Guilherme ainda descontou para o Peixe, mas sem mexer no resultado. Agora o Corinthians enfrenta a Portuguesa no sábado pelo Paulistão. Já o Santos entre campo um dia depois, no domingo, contra o Água Santa. Depois do jogo, o Neymar deu entrevista ao UOL e criticou a bola do Campeonato Paulista. Vai. Fala aí, Ney. Com todo respeito, a Pênalti, que é a patrocinadora da bola, eu acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais nessa bola aí. Outro dia o Felipe Luiz falou e eu concordo com ele. Acho que essa bola é muito ruim e eu acho que tem que melhorar um pouco mais pra ajudar o nosso campeonato também. É verdade. Tudo bem, né? Não é que ele tá falando eu joguei mal por causa da bola. Né? Ele tá dizendo que a bola é ruim. Mas o timing, né? Então. Acaba de perder um clássico. Jogando Fala outra mal coisa pra primeiro, burro. né? Fala outra coisa. Você vai escolher justamente criticar a bola. Não pega bem, né? Não. Aí eu tô procurando aqui qual que é a bola do Campeonato Saudita, mas o Neymar também não deve conhecer essa. Não, praticamente não jogou, né? Jogou. Quase não pegou nela, né? Ah, tô vendo aqui, ó. É uma Adidas. Olha aí. Pronto. Ele é patrocinado por quem? Esse é pela Nike? Ah, olha aí. será que ainda é a Nike? Saberemos. E eu fui o clássico no Rio de Janeiro, hein? Terminou em confusão e com vitória do Flamengo. Mário Dias Ferreira. O zagueiro do Botafogo, Alexander Barbosa, perdeu um dente e saiu de campo sangrando durante a confusão na derrota de 1-0 para o Flamengo, que agora lidera a Taça Guanabara. O clássico na noite de ontem teve várias jogadas ríspidas e discussões, a principal delas após o apito final no Maracanã. Ainda no gramado, o argentino discutiu com Bruno Henrique, empurrou o atacante e levou um soco na boca do zagueiro reserva do Flamengo, Cleiton, que foi expulso. Também levaram cartão vermelho Barbosa e o meia Gerson, capitão da equipe rubro-negra. Após a briga, os jogadores do Botafogo ainda ficaram esperando os atletas do Flamengo na entrada do túnel para o vestiário, onde houve um novo tumulto. O Neymar é da Puma. Ah, é da Puma? Puma. Isso aí. Também concorrente. Também concorrente. Tem bola da Puma? Tem bola. Tem, Puma fabrica tudo. Depois do Rio de Janeiro, chegou a vez de São Paulo. Shakira faz show hoje no Morumbi, em São Paulo. Passei bem em frente ao Morumbi por volta das 6 da manhã e já tinha, assim, gente ali acampadinha, já na fila, aguardando para entrar. Trânsito já bem congestionado, interdição no entorno do estádio. Fala mais pra gente, Júlia Letícia Machado. Após levantar o público no Rio de Janeiro com seu show que durou mais de 2 horas, Shakira desembarca em São Paulo. 7 anos após sua última aparição no Brasil, a cantora apresenta uma nova turnê em que explora diferentes estilos musicais da música pop latina. A cantora sobe ao palco do estádio do Morumbi nesta quinta por volta das 9 horas da noite. A expectativa é que mais de 70 mil pessoas compareçam ao evento. Na modalidade inteira, há tickets disponíveis para os setores cadeira inferior, cadeira superior e arquibancada. Os valores variam de R$ 490 e R$ 750 reais. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ticketmaster ou na bilheteria do Shopping Morumbi, localizada na Zona Sul de São Paulo. Também dá para comprar as entradas no estádio do Morumbi. Os endereços divulgados pela organização do evento ficam nos portões 15 e 2. As vendas físicas iniciam às 10 horas da manhã e vão até o início do show, mediante a disponibilidade de bilhetes e complementos de meias entradas. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí. Band News. Tempo. Mais um dia de calorão hoje em São Paulo, né, Stephanie Toso? Conta tudo pra gente. Tem chuva mais tarde ou não? Bom dia.
Bom dia para você, Sheila, para Roupa Megali para todos. Olha, hoje já tem chance de chuva sim aqui pelo estado de São Paulo e é aquela chuva com muita atenção porque pode vir com força. Então, além desse destaque para nossa alta temperatura, com aquela máxima que ainda pode chegar a 33 graus, nós temos um pouco mais de umidade presente. E aí, isso tudo somado a esse calorão pode provocar aquelas pancadas de verão durante a tarde por aqui. Já é chuva que pode provocar ponto de alagamento na capital, na Grande São Paulo e na região metropolitana. Tem risco também para queda de granizo e para aqueles ventos que até mesmo no interior durante chuva podem chegar a 60 km por hora. São pancadas que se espalham por todo o estado aqui de São Paulo. Interior já amanheceu até mais nublado, teve chuva, agora diminuiu. O sol já deve começar a aparecer em São José do Rio Preto, na região de Barretos, nas próximas horas. Mais para tarde volta essa condição de tempo instável de novo por lá também. Então o show da Shakira, provavelmente com chuva. Possibilidade grande, né, Esté? Hoje com chuva sim, tem que levar capa. À noite também, previsão de chuva aqui para a região metropolitana? Tem aquelas pancadas mais localizadas, já não é a chuva pesada, mas não dá para descartar não, pelo menos uma garoa. E pelo menos a madrugada de sexta-feira vai ser um pouco mais fresquinha com essa chuva que vai cair? Ou de novo teremos esse forno? Madrugada muito quente essa, vocês sentiram também? Muito quente, muito abafada. Vai ser o forno de novo, nós podemos ter 23 graus durante a madrugada. Caramba. Fim de semana vai ser como? Rapidinho, Esté? Nosso sábado ainda com previsão de chuva e domingo sem chuva, tá? Domingo bem mais tranquilo, já mudou.